E eu sempre disse, e principalmente internamente comigo e com minha família, que um dia eu ainda voltaria ao Flamengo. Não sei quando aconteceria, não esperava também que fosse nesse momento. Sou muito sincero com vocês, até porque eu fiquei um ano e meio parado, eu tive necessidade de ficar. Louco, que golaço! Salve, salve nação, saudações rubro-negras! Galera, o Mr. Dorival Júnior deu uma entrevista para o nosso amigo Bruno Cantarelli no canal Charla Podcast e a gente vai trazer aqui um trechinho dessa entrevista que está imperdível, sensacional. Vou deixar aqui o link da live, caso você queira assistir o vídeo completo, vai lá e inscreva-se também no canal Charla Podcast do nosso amigo Bruno Cantarelli, que é um excelente narrador, narra muito. Parabéns aí, Bruno, pela essa entrevista excelente com o nosso técnico Dorival Júnior. Galera, quero pedir também, logicamente, o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Seja bem-vindo, inscreva-se no nosso canal, tá bom? Vamos aqui, então, acompanhar esse trechinho da entrevista com o Dorival Júnior. Simbora. Todo mundo fala muito bem de você como pessoa, assim, né? Todo mundo que foi lá, e foi muita gente que foi treinada pelo Dorival por lá. Primeiro eu quero saber de você o seguinte, a galera fala, pô, o Dorival fez mágica. Como é que foi esse desafio de treinar, pra mim, o melhor elenco da América do Sul e como essa transformação se deu em tão pouco tempo? Bom, assim, primeiro, né, eu nunca tinha saído de um clube no meio de uma competição. E eu sempre disse, e principalmente internamente comigo e com minha família, que um dia eu ainda voltaria ao Flamengo. Não sei quando aconteceria, não esperava também que fosse nesse momento. Sou muito sincero com vocês, até porque eu fiquei um ano e meio parado, eu tive necessidade de ficar. Nesses quase 20 anos que eu estou completando em agosto como treinador, eu fiquei quase 5 anos parados e essa última parada foi de 1 ano e meio. E eu não imaginava que isso viesse a acontecer agora. Então, assim, para mim era uma coisa que era íntima. Estava lá dentro, estava na expectativa, na espera de que um dia pudesse ter um retorno. E acabou acontecendo. E foi a primeira vez que eu parei e rompi um contrato no meio. Eu tenho um carinho muito especial pelo Ceará, pela sua diretoria, pelos jogadores, da maneira como eles me aceitaram, entenderam a nossa proposta e a própria torcida do Ceará. E acabei fazendo isso. Não indico esse tipo de atitude a ninguém. Não, talvez em outras situações, como não fiz também, não faria. Mas, para mim, estava muito claro que um dia aconteceria com o Flamengo. Isso era um objetivo meu. Por isso que eu procurei ouvir meu coração. A grande maioria desse elenco eu já conhecia. Porque não só os jogadores que eu aqui estive, né, na última passagem em 18, mas, por exemplo, o Felipe Luiz, ele iniciou praticamente com a gente no Figueirense. Conhecia todos os jogadores que foram trazidos após a minha vinda, que eram do Santos, já haviam atuado comigo, né? Sim. O Bruno, o Gabriel, o Gustavo, o Thiago, enfim. Conhecia o Rafinha muito bem. Desculpem, o Rafinha exatamente, da passagem anterior do Flamengo. É porque eu sempre citei aquela minha saída e a chegada de vários jogadores, que eram todos jogadores que praticamente eu os conhecia. Que acabaram formando o time de 2019. Exatamente, que formaram aquele time de 2019, né? E fora esses jogadores, né? O elenco praticamente, eu já tinha uma noção de quem era o Léo, e o Santos eu já havia trabalhado no Atlético. No Atlético, verdade. Exatamente. Então, assim, eu tinha uma noção e sempre acompanhei muito todas as equipes. Porque quando você está fora, você fica fazendo um ensaio, né? Um tipo de exercício. Se eu fosse hoje treinador dessa equipe, o que eu faria que não está acontecendo? Assim. É uma maneira de você estar, de repente,
mantendo uma condição de ensaiar aquilo que poderia estar acontecendo caso você estivesse à frente de uma ou outra equipe. Não só o Flamengo. Acontece com todos em qualquer situação. É um exercício que você faz para tentar se manter atualizado, né? É uma das maneiras de você se manter atualizado. Então, eu sempre procurei trabalhar nesse sentido. E poucos foram jogadores que eu ainda não havia trabalhado. Então, eu tinha uma certeza muito grande que o que vinha acontecendo talvez fosse, como, graças a Deus, acabou se confirmando, apenas um momento. E, de repente, nós poderíamos, de uma forma ou de outra, estarmos aí ajudando a resgatar, primeiro, a confiança de um time, né? Esse é o principal. Segundo, que eles aceitassem aquilo que seria proposto, taticamente falando. Terceiro, trabalharmos a exaustão nos momentos em que teríamos condições e possibilidades, porque nem sempre, com um calendário desse, você pode ter essa situação. E o principal, que existisse uma mudança comportamental de todo o grupo. Eu acho que basicamente foi em cima disso, desses 3 pilares aí, que foram pautadas essa recuperação. Essa é a mágica do Dorival. A galera acha que é fácil, né? Não, trabalho mental, trabalho de dia a dia, convencer um grupo a comprar uma ideia, né? Não é fácil, né, Dorival? Não é fácil, porque você tem que ter lisura, né, nas suas atitudes. Você está sendo avaliado a todo momento, a todo instante. Observado. Qualquer deslize que você tem ali na frente. Hoje, amanhã ou daqui a um ano, você será cobrado por ele. Então, assim, é um ambiente que eu participei desde 7 anos. Eu tinha 7 anos, eu era mascote da Ferroviária de Araraquara, então eu vivia dentro de um vestiário. Meu pai era diretor de futebol, tive meu tio que jogou mais de 12 anos só no Palmeiras, uma história brilhante. Então, para mim, existiam duas equipes, e o que eu aprendi desde o momento que talvez eu tenha começado a falar, a pensar, a me imaginar como um ser humano, era justamente Palmeiras e Ferroviária. Então, aquilo para mim fez parte da minha vida desde de garoto. E os vestiários, eles dizem muito, eles falam muito. Por isso que um treinador nunca pode deixar de estar ali dentro, presente, atento e tentando fazer uma leitura rápida do que esteja acontecendo. Até pegar o gancho do que você está falando, Dorival, que o vestiário fala e o treinador, para ter sucesso, tem que estar ouvindo, tem que estar ali. Sem entrar no mérito de outros trabalhos, mas queria que você falasse um pouco, além da parte tática que você mexeu, e até no início muita gente tá falando, até o Eric Farias falou aqui com a gente no Charla, ele falou assim, muita gente fala, Dorival fez o simples. Pô, amigo, o simples é difícil, é complicado. Geralmente os grandes trabalhos é porque a pessoa encontrou ali mais difícil é fazer o fácil. O simples. É o simples mesmo. É o simples. Você encontrar ali, olha, calma aí, você aqui joga com fulano agora. Sem citar antecessores, você sentiu que esse vestiário tá precisando ser ouvido? Os jogadores estavam precisando ser ouvidos, terem maior atenção. Você sentiu isso na hora do trato com eles nessa retomada? Eu acho que o atleta ele fica mais experiente. Ele não perde a condição de atuar, de jogar, de desenvolver o seu trabalho. Em momento nenhum. Ele pode não estar vivendo um bom momento. É uma situação completamente diferente. Até porque, se nós nos lembrarmos de um ano atrás, você da sua vida, você da sua, eu da minha, com certeza nós poderemos nos lembrar de momentos que foram bem complicados, bem difíceis, moderados e, de repente, momentos muito bons. Com certeza. E esse apanhado, ele vem, às vezes, de uma maneira rápida na tua cabeça, às vezes um pouco mais lento em razão daquilo que marcou ou não marcou, tenha marcado ou não marcado a tua vida, a tua trajetória. E o atleta é assim. O atleta, quando ele está motivado, instigado, ele está provocado no bom sentido, ele está pressionado por diversas situações, você precisa dar-lhe ali um apoio, uma sustentação, uma base para que ele possa novamente buscar e adquirir uma melhor condição. Eu acho que você ter jogado bola é um fato muito importante. A pessoa aprende a fazer uma leitura um pouco mais rápida de tudo que esteja acontecendo. Eu sempre, em todos os clubes que eu passei,
eu sempre discuti esse ponto, que a obrigação do treinador é tentar detectar rapidamente um problema. Agora, muito mais do que você detectar esse problema, é você apresentar soluções a esses problemas. E eu acho que é a partir daí que você começa a mostrar ao grupo que você também tem capacidade, que você também tem condições de poder estar ali auxiliando, ajudando, fazendo com que as coisas melhorem. O problema tá aqui, mas é assim que se resolve. Exatamente. Por quê? Porque geralmente quando um fato como esse está acontecendo, é sinal que perderam um pouco aquela noção do que estavam realizando. Ou seja, em campo, você determina uma situação. Eu tenho 2 caminhos, eu tenho esse e esse. Qual é melhor? Para mim é esse aqui. É o caminho que nós vamos seguir. Vocês estão afim? Então nós vamos por ele. E a partir daí você começa a desenvolver trabalhos no sentido de fazer com que você atinja tudo aquilo. Então, eu acho que o treinador, ele não pode só detectar o problema, ele tem que principalmente apresentar as soluções para esse problema. Sim. E a partir daí começar a atuar de uma maneira em que os jogadores sintam confiança, segurança e comecem realmente a acreditar naquilo que você esteja falando. E aí, galera, gostaram desse trechinho aqui da entrevista do Dorival Júnior no canal Charla Podcast? Então é o seguinte, o link tá aqui na descrição da live completa para você assistir lá no canal Charla Podcast. Cara, o Dorival Júnior mostrou o caminho, né, para os jogadores. É isso aqui, vamos, vocês topam? Estão comigo? Os caras confiaram no trabalho dele e hoje estão aí, né, cara? Onde estão? Praticamente nas 2 finais de Copa do Brasil. Eu falo praticamente porque o resultado foi muito bom fora de casa, né? Contra o São Paulo pela Copa do Brasil e também contra o Vélez pela semifinal da Libertadores. Então, praticamente o Flamengo já está nas 2 finais de Copas, né? Cara, que maravilha, né? Graças ao trabalho do Dorival Júnior, que é um bom técnico, é um bom gestor de pessoas, né? Ele sabe, ele entende o que rola dentro do vestiário, ele entende o jogador, os jogadores gostaram dele, compraram a ideia dele, né? E hoje o Flamengo briga aí por títulos. Não estamos melhor no Campeonato Brasileiro, graças a um tropeço aqui, outro ali, mas, cara, só tenho a agradecer ao Dorival Júnior que trouxe de volta, né, a esperança para nós, né? Porque com o Paulo Souza, a gente não tinha esperança de nada. Já com o Dorival Júnior, temos aí a esperança de ganhar 2 títulos, pelo menos esse ano. Valeu, galera! Tamo junto, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. Saudações! Fui!